Olá, boa noite, tudo bem? É com muita alegria e satisfação que estamos começando o programa Conexão Power, um programa pensado, projetado e feito exclusivamente para você. Eu e toda a minha equipe estamos 100% comprometidos com o seu crescimento e é exatamente por isso que nós estamos aqui. Para você entender melhor o nosso programa, é uma iniciativa que visa conectar pessoas e conectar empresas para promover o desenvolvimento e crescimento. Então fica por aqui, que certamente você não vai se arrepender. Para você que me conhece e já acompanha meu trabalho, vamos continuar avançando juntos. Mas para você que ainda não me conhecia, muito prazer, eu sou o Dr. Cleiser Alves. Me preparei ao longo de 25 anos para conectar pessoas ao seu propósito de vida. E esse é o objetivo do nosso programa. Aliás, já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Se a resposta é positiva, o que você tem feito para desenvolver esse chamado que a vida te ofereceu? E se ainda não descobriu ou ainda não despertou o seu propósito, esse é o seu momento. Até porque a vida é curta e eu e você não temos tempo a perder. E por falar em propósito, vamos saber o que as pessoas estão falando sobre isso. Boa tarde a todos, eu estou aqui com Alex Oliveira de Araújo. Alex, eu queria saber qual é a função ou profissão que você está desenvolvendo hoje em dia? Hoje em dia eu trabalho com estacionamento e também trabalho com Uber, durante as horas vagas. Quer dizer que você trabalha no estacionamento de dia e faz Uber à noite ou ao contrário? Trabalho estacionamento de dia e Uber à noite. Perfeito. Alex, caso você não estivesse desenvolvendo essas importantes funções, o que você gostaria de ter feito ou gostaria de fazer? Em que você gostaria de trabalhar? Queria ter feito uma faculdade de medicina. Faculdade de medicina? Isso. Você tinha vontade de ser médico? Eu tinha vontade sim. E qual foi a dificuldade que não te permitiu avançar nessa função ou profissão? Tive que trabalhar. Trabalhar cedo para ajudar em casa. Você trabalha desde cedo, desde quando? Desde os 12. Desde os 12 anos você trabalha? Isso. Alex, muito obrigado aí. É isso aí, a gente conhecendo aqui um pouquinho da vida do Alex e obrigado pela tua atenção, obrigado por cooperar com a gente. Obrigado aí, rapaziada. Muito boa tarde, estou aqui com José Carlos Brasil da Silva. Uma pergunta simples, qual é a profissão que o senhor desenvolve hoje em dia? Hoje eu sou porteiro, mas no tempo eu gostaria de ter continuado na função financeira que era bancária. Era exatamente isso que eu iria te perguntar. Se o senhor hoje não fosse desenvolver a função de porteiro, que é muito importante, qual a outra função ou profissão que o senhor gostaria de ter desenvolvido? De desenvolvido era terminar na carreira bancária. E o que impediu, ou qual a dificuldade do senhor de ter continuado nessa profissão? Quando eu tinha 49 anos, me mandaram embora. Quer dizer, aí eu tive que buscar outras alternativas. O senhor tinha até formação nessa área também, Eu né? tenho a formação. Me formei, eu fiz bacharel em Direito, Direito não, em Economia, para seguir a carreira lá. Infelizmente não deu. Tá bom, senhor José. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu apoio. E você também, obrigado pela tua atenção. Estamos aqui com o Luiz Manuel. Seu Luiz, eu queria saber qual a tua função ou profissão atualmente? Atualmente eu sou aposentado, mas eu trabalho como porteiro de edifício. Tu ainda está desempenhando a função de porteiro? Sim, porteiro ainda. Caso o senhor não estivesse trabalhando nessa função importantíssima, teria uma outra coisa que o senhor gostaria de ter feito ou gostaria de fazer? Na realidade eu queria ter seguido a carreira militar, né? Mas como eu era muito jovem, quando eu saí do quartel aos 19 anos, eu já tinha feito prova para sargento, tinha passado, mas sabe como é que é, né? A gente jovem não tem muito juízo. Aí eu preferi sair. Hoje em dia eu me arrependo imensamente disso, até por minha mãe ter falado tanto para mim seguir a carreira, mas eu não quis saber na época, né? E hoje eu pago o preço por isso. O senhor chegou a sair e nunca pensou em voltar? Não, porque no exército você não pode voltar, né? Eu cheguei até também a fazer prova para polícia militar, passei, mas
eu tinha um acordo com meu irmão que a gente só entraria se passasse os dois. Na época ele não passou e eu não quis entrar. Foi até bom, porque hoje em dia, não sei nem se eu estaria aqui dando essa entrevista. Ô, senhor Luiz, eu quero te agradecer muito aí pela tua atenção, pelo teu apoio. Obrigado você também pela tua atenção. Bem, a pergunta tem tudo a ver com propósito. Na maioria das vezes, a função ou profissão tem ligação direta com o propósito. Isso porque o propósito tem ligação com aquilo que você faz no seu dia a dia, porque praticamente a gente passa 8 horas do dia trabalhando, ou seja, o propósito está muito ligado à sua função ou à sua profissão. Você observou que o Alex, por exemplo, revelou que ele tinha um sonho de se tornar um médico, mas as dificuldades do dia a dia e a necessidade de trabalhar desde os 12 anos de idade o impediu de se tornar um médico. Hoje, o Alex trabalha em 2 frentes de trabalho. Ele trabalha estacionando carros de dia e trabalha como motorista de aplicativo à noite. Na verdade, quando alguém diz que trabalha com X, mas gostaria de trabalhar com Y, é sinal de que ele ainda não alcançou o propósito de vida ou ele ainda não foi despertado. E se ele não decidiu mudar, o propósito não vai se manifestar. Infelizmente, muitas pessoas estão infelizes e decepcionadas consigo mesmas até, porque não conseguiram viver a plenitude do seu propósito de vida. Mas isso não é o fim, pelo contrário, isso pode ser o começo de uma virada de chave. Por isso eu entendo que eu não estou aqui porque eu tive a brilhante ideia de falar sobre propósito de vida. Não, eu acredito que eu estou aqui porque Deus está conspirando em seu favor. Deus está te dando uma oportunidade para avançar e alcançar a felicidade. E mais do que isso, trazer felicidade para as pessoas que você ama. Eu não estou te incentivando a abandonar o que você está fazendo para se aventurar em um terreno desconhecido. Não é nada disso. Estou apenas te convidando a pensar, refletir e decidir por uma transição de carreira, se é que a sua função ou a função que você desenvolve realmente não é aquela que você escolheu. Sua mãe não te ensinou que os incomodados que se mudem? Então, se você está feliz, tudo bem, mas se você não está feliz com aquilo que você faz, é hora de mudanças. Eu entendi que quando você trabalha naquilo que ama, você passa a ser bem remunerado por aquilo que você faz. E quando você é bem remunerado, você consegue impactar mais pessoas. E quando você consegue impactar mais pessoas, mais bem remunerado você será. É um ciclo virtuoso que você certamente deveria conhecer. Eu entendi, aprendi e venho praticando isso todos os dias na minha própria vida. Mas você pode perguntar, como saber qual é o propósito de vida? O seu propósito tem relação direta com pessoas. Quanto mais pessoas forem impactadas ou beneficiadas pelo seu propósito, maior a possibilidade de dar certo. Por outro lado, se o seu propósito somente beneficia você mesmo, infelizmente, você ainda não descobriu seu propósito de vida. O melhor investimento não é através dos bancos. O melhor investimento é investir em pessoas, em gente. Até porque nós, eu e você, temos a responsabilidade de transformar não apenas a nossa vida, mas o ambiente em que nós vivemos. Sabe como eu descobri o meu propósito? Eu comecei a analisar e entendi que tudo que eu fiz e faço tem relação com o próximo. Hoje eu sou advogado, palestrante, sou escritor, mas eu já trabalhei como psicanalista, como coach, já pastoreei uma igreja há muitos anos, ou seja, todas as minhas funções tiveram e têm ligação direta com o meu propósito de vida. Por isso eu entendi que o meu propósito de vida é impactar positivamente a vida de tantas pessoas que eu consegui alcançar. Além disso, eu quero auxiliar essas pessoas a crescer e melhorarem suas próprias vidas.
E é exatamente por isso que eu estou aqui, para te ajudar a descobrir e praticar o seu propósito de vida. E o melhor é saber que quando você estiver no centro do seu propósito, muitas pessoas serão impactadas positivamente. Mas você percebeu que as pessoas do vídeo assumiram que estão no lugar que não gostariam de estar? Você sabe o que isso quer dizer? Que essas pessoas não estão exercendo o centro do seu propósito de vida. E por isso que muitas pessoas estão infelizes na profissão e provavelmente não estão satisfeitas com o salário que recebem. Por isso que algumas pessoas trabalham em mais de um emprego, como aconteceu com o nosso amigo Alex. Com todo respeito a ele e a todas as pessoas e essas que contaram a sua história, a única maneira de avançar e crescer é investindo no propósito de vida e fazendo aquilo que elas realmente nasceram para fazer. E acredite, o propósito de vida tem ligação com dinheiro. Calma que eu te explico. Quanto mais você faz o que ama, mais resultados vai ter. E ganhar dinheiro tem ligação com a resolução de problemas. Ou seja, quanto mais problemas você resolver, mais bem remunerado você será. Porque cada problema que você resolve, você tem direito a uma recompensa. E quanto mais bem remunerado, mais pessoas se aproximarão de você. Ou seja, já imaginou você trabalhar naquilo que ama e ainda ser bem remunerado? Então para de imaginar e coloque em prática. Aqui está o segredo do sucesso em todas as áreas, principalmente na área financeira, que, a meu ver, é uma das áreas mais importantes da vida do ser humano. E acredite, a escassez e a pobreza não têm absolutamente nada de bom. Nós nascemos para crescer, nós nascemos para avançar, nós nascemos para a prosperidade. Mas, doutor, isso não é para todo mundo. Eu concordo, não é para todo mundo. Mas você não é todo mundo. Não é para todo mundo, mas é para você. Porque você nasceu para a prosperidade. E isso vai se manifestar quando finalmente você tiver coragem de cumprir o seu propósito de vida nessa bola redonda e azul chamada planeta Terra. Independentemente de sua crença, sua idade, sua raça, seu meio social, você não nasceu para a escassez e para a pobreza. Você nasceu para a prosperidade. Basta olhar para você. Deus, o Criador, te presenteou com uma máquina poderosa chamada cérebro. Todas as respostas que você precisa para crescer e avançar, você já possui. O que você precisa é transformar o desejo em decisão e a decisão em realidade. Mas aí, doutor, eu já sei o que fazer, mas eu não sei como fazer. Entendo. Isso é um problema comum para muitas pessoas. E se essas pessoas não buscarem ajuda, seus dons e talentos, infelizmente, serão enterrados. Aliás, os cemitérios estão cheios de dons e talentos enterrados, que poderiam revolucionar o mundo. Então, saber o que fazer não é suficiente. É preciso agir. Tem poder quem age. Tem muito poder quem age corretamente. Mas tem superpoderes quem age corretamente e no momento certo. E este é o seu momento. Eu te convido a avançar na rota da prosperidade. O primeiro passo é ter clareza sobre o assunto. Então para e reflete um pouquinho e responda com sinceridade. Quem é você? Onde você quer chegar? Será que você realmente está disposto a gerar energia para alcançar os seus resultados? Porque o que importa são os resultados. Aliás, quem não sabe onde chegar, qualquer lugar serve. Então é preciso ter clareza, porque só assim será possível sair do estágio atual, onde você se encontra, e avançar para o estágio desejado, ou onde você deseja chegar. Se a resposta à última pergunta acima foi positiva, vamos agora ao segundo passo. O primeiro passo é ter clareza, o segundo passo é ter um método. O que seria isso? O método é um passo a passo, uma rota pré-estabelecida das etapas necessárias até chegar aos resultados.
É exatamente aí que a maioria se perde. Muitos têm um bom projeto, têm dons, talento e até força para avançar, mas não sabe como planejar a caminhada. Daí fica tirando para tudo quanto é lado, fica tateando no escuro, patinando na vida e, infelizmente, acabam desistindo do projeto. Você sabia que quando você tem uma excelente ideia, existem pelo menos 100 pessoas num raio de 1 quilômetro que tiveram a mesma ideia que você, mas apenas uma pessoa, ou aquela que colocar essa ideia em prática, é que terá direito aos resultados. Então é preciso fazer diferente. Você está afim de fazer a diferença? Então preste atenção no convite que eu tenho para você. Você que é empresário, empreendedor ou quer iniciar o seu próprio negócio, saiba que a internet é a ferramenta mais rápida e segura para impulsionar o seu projeto. Até porque quem não está na internet não está em lugar nenhum. Foi pensando nisso que a empresa Power Company desenvolveu um sistema seguro e eficaz para divulgar a sua marca ou produto para milhares de pessoas e te ajudar a fechar negócios. O objetivo é fazer do seu produto ou evento um grande sucesso. Não é uma empresa de propaganda e marketing, é uma empresa de resultados que vem impactando positivamente pessoas e empresas em todo o Brasil. São 220 milhões de pessoas interessadas no seu negócio, produto ou evento, e a Power Company vai conectá-las a você. Por isso, pare de ficar atirando para todos os lados sem alcançar resultados. Fale com quem entende e resolve, e aumente a sua demanda em até 800%. Entre em contato hoje ainda pelo WhatsApp 21 9874 39946 e fale com um dos especialistas. Conheça também pelo site www.agenciapowercompany.com. Power Company, conectando você ao seu sucesso. Praia ou neve? Seja qual for o seu destino, a Radassa Viagens é a sua melhor opção de agência de viagens. Uma empresa segura e confiável, devidamente licenciada e cadastrada pelo Ministério do Turismo, a Radassa Viagens oferece mais de 40 destinos com pacotes nacionais e internacionais que cabem no seu bolso. A Radassa Viagens oferece mais do que viagens, oferece momentos inesquecíveis e roteiros preparados com propósito, unindo espiritualidade, cultura e experiências transformadoras. Seja qual for o seu destino, entre em contato hoje mesmo e faça o seu orçamento sem compromisso. Radassa Viagens, transformando sonhos em experiências inesquecíveis. Você que tem dom e talento, de repente trabalha por conta própria ou CLT, mas não consegue avançar financeiramente e profissionalmente, a resposta está aqui, ó. No livro Rumo à Liberdade Financeira, eu te ensino como sair do estágio atual e chegar no estágio desejado. Então, não perde tempo, clique agora no link da descrição do vídeo, adquira o seu livro e vamos avançar juntos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando aqui o nosso Power Talks, um bate-papo muito agradável, tenho certeza, hoje com o médico ginecologista obstetra Marcelo Burlá. Que honra poder te receber, te agradeço aí pela nobreza de aceitar o nosso convite. E hoje eu estou aqui realmente para aprender. Quero deixar bem claro que eu não domino a área, mas a intenção de chamá-lo exatamente foi por isso. O conhecimento é poder. Falta de conhecimento
se torna uma escravidão. Então, principalmente hoje, nos dias turbulentos, eu vejo que é um momento muito importante para falar sobre o tema saúde da mulher. E foi por isso que eu chamei o nosso amigo Marcelo. Marcelo, obrigado por vir. Bom dia. E se apresenta para gente, que eu não tenho coragem de dar as qualificações dele. Inclusive, vai ter bastante trabalho para o Jonas, o editor. Enquanto ele vai falando, o Jonas vai colocando os créditos embaixo. Bom Marcelo, se dia, apresenta para a gente, por bom favor. dia, Meu amigo. Clésia. Prazer é meu estar aqui. Tema relevante, as tuas palavras foram perfeitas. Conhecimento é libertador, Sim, sim. isso é obrigatório. E eu sou médico, acho que a principal função é ser médico, mas sou Uhum. professor universitário, sou professor da Universidade Federal Fluminense, coordeno um internato em obstetrícia, sou especialista em ginecologia e obstetrícia, em medicina fetal. Cheguei a ser presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro. Mas a militância maior nossa é na saúde da mulher, tanto na universidade quanto na vida privada. Nós temos a Clínica Burlá, onde nós damos assistência, e estamos na Universidade do Magistério, que é uma paixão. Tem que ser paixão, né? Marcelo, eu começo exatamente como pai de 2 meninas, casado com uma mulher. Viviane, um beijo para você. Mas realmente existem muitas dúvidas, né? Não apenas para o homem, mas também para as mulheres. A falta de conhecimento acaba se tornando uma escravidão. Até porque muitas mulheres não sabem exatamente, profundamente, o que lidam com o próprio corpo, com a própria mente, com a própria alma, com o próprio espírito. E às vezes pensa que está ficando doida, às vezes pensa que a culpa é externa e não interna. Então a gente começa até falando um pouquinho sobre o período antes da menopausa, né? Aquele período todo que questão da menstruação. E eu até brinquei com ele. Para nós, os homens, não quero ser machista, tá? Mas a gente não tem vida fácil, né? O homem casado, você vive aí 20, 25 anos com a tensão pré-menstrual e lá no momento da menopausa, quando pensa que vai estar tudo bem, você vive mais um momento aí de 5, 6 anos dos altos e baixos das mulheres. Ainda não cheguei, mas estou me preparando. Mas vamos começar falando sobre isso, até porque alguns especialistas, alguns médicos dizem que nem existe a tal da tensão pré-menstrual, que é algo mental. Outros dizem que é biológico, químico. Você, como especialista, o que você diz a respeito disso? Vamos já te responder essa pergunta. Deixa eu fazer uma cronologia Sim, sim. dos eventos hormonais da Claro, mulher. claro. Tem a fase pré-púbere, criança, não tem ainda produção hormonal importante. Chega na menarca, a primeira menstruação, e aí entra numa fase ainda um pouco irregular, que se assemelha à fase final, a menopausa, ou seja, a menopausa é a última menstruação. Essa fase inicial se assemelha ao climatério, que é quando está chegando ao final a menstruação. O período da menstruação a gente chama de menacme, é a fase onde as mulheres costumam ciclar todos os meses, costumam menstruar, Geralmente né? 12, 13 anos, ou Varia varia, muito, né? varia, às Uhum. vezes de 11 a 14, 15 anos existe muito um perfil familiar. Sim, sim, Nós sim. vemos quando é que foi a primeira menstruação da mãe, da avó, das tias, deve se repetir esse perfil. Correto. E aí chegamos no climatério e posteriormente cessam as menstruações, é a menopausa. A menopausa é definida como a última menstruação que a mulher teve, pelo menos no intervalo superior a um ano. Que às vezes no climatério passa 8 meses, chegou na menopausa, vem ainda uma nova menstruação, não seria então a menopausa aquela data inicial. E sim, a mulher está sob influência de vários hormônios. Você fez uma colocação verdadeira, não é fácil para nós, Sim, sim. mas como ginecologista eu vou falar que é muito mais difícil para elas. É mesmo? Sim, imagine todos os meses, 3, 4, 5 dias sangrando, Uhum, uhum. a variação hormonal é muito grande. Normalmente o ciclo, a primeira fase, a gente chama fase proliferativa, quando tem mais estrogênio, quando a progesterona está começando a subir, a mulher está mais receptiva, pele está mais lisa, está mais tranquila, não engravidou. Então vai chegar a segunda fase do ciclo, não uma proliferativa, que a gente chama de secretória. Uhum. E aí, mais progesterona, mais edema cerebral, que é talvez causa dessa tensão pré-menstrual. Essa variação hormonal que ocorre na mulher leva a distúrbios
tensos, ela fica mais tensa, ela fica mais irritada, fica com acne na pele, o cabelo às vezes fica mais oleoso. Então é justo, né? Fica mais irritada e procede. E Cabe por, a nós. e por que, doutor? Desculpa. E por que existe essa, não sei se é tradição, que o período pré-menstrual, TPM, que há esse entendimento do que no período antes da menstruação ela fica irritada, ela fica braba, ela tem toda essa. Ou é realmente um erro, é no meio da situação, ou próximo do final. Esse Não, período pré, né, a TPM, é uma realidade mesmo? sim, porque quando a menstruação desce, falando de uma forma mais menos técnica, quando a menstruação desce, esses sintomas costumam diminuir. Quando descama o endométrio, e é o momento onde ela começa a voltar a se preparar para um novo ciclo e começa uma produção hormonal novamente de estrogênio, se preparar novamente para estar mais receptiva. Mas isso no momento da No menstruação. momento que E inicia a por que menstruação, tensão é o pré-menstrual? momento onde ela está Se mais preparando para aquilo. para O começar um organismo. novo ciclo, Ah, tá? Até a cefaleia, essa cefaleia por quê? Porque há um certo edema cerebral. Se nós perguntarmos, as mulheres vão estar edemaciadas nesse momento. Elas vão dizer, ó, estão mais inchadinha, barriga está mais. E o hormônio, por exemplo, uma progesterona, que relaxa uma musculatura uterina, que é mais presente na segunda, que é bem presente na segunda fase. Na sim, primeira sim, também sim. é presente, mas é presente na segunda fase. Uhum. Ele também altera hábito intestinal, é o mesmo músculo do estômago, o mesmo músculo do intestino. Então, as mudanças que ocorrem em virtude dos hormônios, elas são em todo o organismo da mulher, inclusive em sistema nervoso central. Sem contar que ela também está expelindo grande quantidade de sangue, né? Sim, ah, E isso, o que isso afeta, vamos dizer assim, o psicológico dela, vamos dizer assim. se, por exemplo, ela estiver desenvolvendo uma anemia em virtude de uma menorragia, uma menstruação Uhum. muito intensa, ela vai estar mais inapetente, ela vai estar mais cansada, com menos disposição. Então, é importante que a mulher sempre esteja consultando seu ginecologista. O ginecologista é o médico que vai acompanhar a mulher a vida inteira. Aí o obstetra. O obstetra é o ginecologista que acompanha na fase da gestação, Sim, sim. mas ele vai seguir acompanhando, fazer um check-up, saber se ela realmente não está desenvolvendo anemia, não está desenvolvendo alguma déficit de alguma vitamina, saber como é que está o cálcio dela, como é que está a vitamina D. É importante ela fazer essa consulta. Como você mesmo falou, ela menstruou 4, 5 dias. Se ela tiver anêmica, ela vai ficar com um mal-estar muito grande. E o que os hormônios principais, né, o estrogênio e a progesterona, tem a ver ou não tem a ver com a questão do momento da menstruação, ou pré, ou no momento ou pós-momento? Tem alguma relação ou não? A mulher tem algo que a gente chama de eixo, hipotálamo, hipófise ovariano. Então, o hipotálamo vai liberar um hormônio chamado GnRH. Esse hormônio estimula a produção de FSH. Não é difícil descobrir qual é o nosso propósito de vida. Talvez a sua grande dificuldade seja parar a sua rotina, pausar um pouco as suas preocupações para refletir sobre a sua própria vida. É isso que os problemas fazem. Os problemas retiram toda a nossa energia para nos manter no mesmo lugar. De uma maneira bem simples e prática, se você ainda não descobriu o seu propósito de vida, eu quero te desafiar a descobrir isso agora. Reflita e responda a 3 perguntas diretas, mas essas perguntas exigem respostas objetivas. Vamos lá. Primeira pergunta: o que você ama fazer? Apesar de não ser uma pergunta difícil de responder, provavelmente você nunca se fez essa pergunta. Então, responda. Para, pensa e responda. Pense sobre as atividades que você mais gosta de fazer e você vai descobrir que são essas atividades que te fazem se sentir vivo. Lembre-se que aquilo que você ama, você põe foco. E aquilo que você põe foco, expande e cresce. Segunda pergunta é simples: o que você é bom em fazer? Não, eu não estou te perguntando o que você faz. Eu quero saber
o que você faz de melhor. Porque quando você identificar as suas habilidades e os seus talentos, é nesse momento que você vai estar muito perto de alcançar o seu propósito ou ter clareza sobre ele. Certamente não vale a pena viver toda uma vida sem fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Vamos à terceira pergunta? O que você valoriza? Reflita sobre os valores que são mais importantes para você. Sem subjetivar, responda objetivamente. O que faz o seu coração aquecer? O que te tira o sono? O que te dá prazer na hora que você está fazendo? Lembra o que eu ensinei anteriormente? O propósito geralmente tem ligação com função ou profissão. Então aquilo que te agrada fazer se confunde com o seu propósito de vida. E eu vou repetir. Independentemente de crença, da idade, da raça, do meio social, da origem, não, nunca é cedo ou tarde para alcançar o nosso propósito de vida. Você pode ser um jovem de 17, 18 anos ou um senhor de 60, 70 anos. Nunca é tão cedo ou tão tarde para ser feliz. Se você puder, pesquise um pouquinho, conheça a história de vida de algumas pessoas de idade que romperam financeiramente, como Roberto Marinho, que iniciou uma revolução na TV quando ele tinha mais de 60 anos. Conheça a história da vó Alzira, que começou a fazer bolo para fugir da depressão e hoje detém uma das maiores franquias do Brasil. Conheça a história de Ray Kroc, um empresário falido que aos 58 anos iniciou uma verdadeira revolução chamada fast food e fez do McDonald's uma das empresas mais prósperas e ricas de todos os tempos. São exemplos para mim, para você e para qualquer um. Mas pesquise também sobre empreendedores jovens, principalmente essa molecada que usa a internet para ganhar dinheiro e muito dinheiro. Ou seja, as oportunidades existem para quem deseja crescer. A única pessoa que pode frustrar o seu sucesso é aquela pessoa bacana que olha nos seus olhos todos os dias pela manhã no espelho do banheiro. Você mesmo. Será que isso faz algum sentido para você? Bem, estamos chegando ao final e eu quero finalizar te fazendo um pedido. Não aceite ser mais um na multidão. Decida hoje ainda iniciar uma nova rota e se prepare para os melhores dias da sua vida. Eu vou repetir. Se prepare para os melhores dias da sua vida. Lembre-se que não diz respeito apenas a você. O seu fracasso ou o seu sucesso impacta a vida de pessoas ao seu redor. Então, se a sua família vai ser beneficiada pelo seu sucesso, se os seus filhos serão beneficiados pelo seu sucesso, vale a pena todo esforço, porque você e eles serão recompensados. O seu crescimento vai fazer do mundo um lugar melhor de se viver. Mas transformar o mundo começa pela sua transformação pessoal. Se você está aqui, você foi escolhido para ouvir isso, porque é o teu tempo de avançar e crescer. E como eu disse anteriormente, você foi escolhido para transformar o mundo, iniciando pela sua própria transformação pessoal, profissional e principalmente uma transformação financeira. Se isso faz algum sentido para você e se você quiser a minha ajuda, eu e minha equipe estamos aqui 100% comprometidos com o seu sucesso. Terminamos aqui. Obrigado pela tua atenção. Te convido a nos conhecer um pouquinho melhor pelas nossas redes sociais e te espero no nosso próximo programa. Obrigado pela atenção. See you later e vamos avançar juntos.